bem, meus queridos, voltamos. Professor Roger Moura com você para darmos continuidade ao nosso bloco e entramos efetivamente agora em poder de polícia. Poder muito cobrado, muito importante, muitos detalhes, jurisprudências, né, acerca disso, bastante jurisprudências, e a gente vai bater todos esses pontos para a gente safar essas panas aqui agora, beleza? Então olha só, perdão, material na tela aqui para você, vamos avançando, olha só. Meu querido, então quanto ao poder de polícia, olha a parte de conceituação. É o poder disposto para, olha só, condicionar, restringir e limitar. Volte aí comigo. Guarde essas três palavras. Essas palavras vão nortear em sobremaneira o nosso estudo do poder de polícia em relação aqui aos poderes, tá? Olha só, acompanhe comigo na tela. Então, quando eu digo condicionar, restringir e limitar, eu estou falando de quê? Poder de polícia. Você vai entender já isso daqui. Condicionar, restringir e limitar o quê, professor? O uso e o gozo. Grave essas três palavras também, olha só. Bens, atividades e direitos em benefício da coletividade. Esse poder se fundamenta no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Diz que é o poder de polícia negativo no sentido de que por meio dele o poder público interfere na vida do particular para limitar e restringir e condicionar sua esfera de direito, muitas vezes impondo o dever de abster-se de praticar determinadas condutas. Exemplo é não construir acima de determinada altura. Perdão, o negócio aqui está bem bagunçado, o ar também, mas vai dar certo. Olha só, quando eu digo em condicionar, restringir e limitar, eu digo de uso de bens, direitos e atividades, tá? Bens, direitos e atividades. Você vai entender já em relação a isso. Quando ele diz direito negativo, porque eu condiciono, quando eu digo condiciono, eu crio leis, eu crio limitações para condicionar as atividades, os direitos da sociedade ou de um determinado indivíduo em relação ao bem social, ou também a sociedade em relação ao próprio bem social, tá? Você vai entender isso aqui já, quando a gente entrar na parte do círculo de polícia, na parte das sanções de polícia, etc. Você vai entender isso aqui bem detalhadamente, beleza? Então, grava essas seis palavras, né? Condicionar, restringir e limitar e o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades. Condicionar, restringir e limitar, bens, direitos e atividades. Você vai entender já isso daqui, presta atenção aqui. Venha comigo na tela novamente e vamos avançando aqui no conteúdo, olha só. Quando eu digo em poderes, ele tem algumas características, olha só. Característica de atividade restritiva, que ele pode, como eu disse, restringir também direitos. Em regra, a natureza é discricionária, em regra, porque geralmente comportam exceções, tá? Contudo, alguns atos decorrem do poder de polícia estão vinculados aos termos da lei, como a licença, por exemplo, a licença é auto-vinculada, a gente vai ver, tá? Possui caráter liberatório, porque ele autoriza o exercício de uma atividade, poder de polícia geral, destinado à generalidade dos indivíduos, ou seja, todos os indivíduos. Cria, em regra, a obrigação de não fazer, quando ele determina várias situações, várias limitações, tá? Em regra, ele tem natureza preventiva, excepcionalmente repressiva, no sentido de que, olha só, na questãozinha da CESP, não é a nossa banca hoje, né? A nossa banca aí, só para atualizar para você, BFC, é mais uma questão que representa bem isso daqui, só para você, olha aí, vou até voltar com você para explicar, só para você entender o contexto, tá? Mas a nossa banca é a IBFC, que é a banca da Polícia Penal de Gás, beleza? Vamos lá. O poder de polícia administrativa tem caráter eminentemente repressivo? Tá errado. Por quê? Porque ele é excepcionalmente repressivo. A regra é preventiva, beleza? A gente vai entender esse ponto aqui, ó, bem detalhado mais à frente. Quando eu digo que ele é indelegável, o poder de polícia trata-se de império, tá? O poder de império do Estado, ou seja, impor obrigações, tá? Que só pode ser delegado a pessoa jurídica de direito público. Entretanto, no entanto, contudo, todavia, cumpre ressaltar que a execução das atividades meramente materiais de fiscalização poderão ser delegadas a particulares. Beleza, professor, entendi. Vamos avançando aqui no conteúdo. Quais são os atributos do poder de polícia? O PP de policial penal. Pega a visão aí que o professor já está profetizando novamente na sua vida, amém? Amém, vamos lá.
receber. Olha só. Nesse sentido, a discricionariedade. O que é isso, professor? Nos atos de fiscalização, a gente já viu isso aqui em relação ao poder discricionário, né? Em relação a... Tem relação, na verdade, com o poder discricionário, eu falo no sentido da discricionariedade do poder de polícia. Por exemplo, quando policial, eu vejo um indivíduo em atitude suspeita, eu falo, no meio da rua, vai Zé, levanta a mão aí, perdeu. O que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou criando, impondo uma obrigação. Poder de polícia, poder de império, de impor, tá? Naquele momento eu estou criando uma obrigação, uma limitação ao direito individual que ele tem, que é o direito individual de ir e vir, beleza? Tá. Então eu estou condicionando, restringindo, eu estou limitando o uso e o gozo dos bens, direitos e atividades. Dos direitos, nesse caso, que é o direito individual dele de ir e vir. Então eu estou restringindo esse direito individual dele? Estou criando uma obrigação para ele? E se ele não cumprir? Eu posso prendê-lo, Paulo. A situação evoluiu, eu posso prendê-lo porque existem desobediência, desacato, resistência. Ele está fazendo o que ele desobedecendo a ordem legal do agente público, certo? Ótimo, professor. Entre várias situações que podem acontecer naquele momento, se é que você bem entende, tá? Então, beleza. Eu tenho essa, onde eu entro no atributo, né? Temos atributos e características. Primeiro atributo. Onde eu entro no atributo da discricionalidade. Eu vejo ele em atitude suspeita. Eu tenho a discricionalidade, a liberdade de ir lá e abordá-lo, criar essa restrição ali momentânea. Sim, é um atributo do poder de polícia. E é o poder de polícia ou o poder disciplinar atuando? É o poder de polícia, porque ele não está sujeito à atividade, não está sujeito, eu digo, uma relação contratual ou mesmo que um vínculo específico, né? Melhor dizendo, com a administração pública, não está sujeito. Então, eu estou restringindo ele naquele momento o seu direito individual. E é o poder de polícia atuando. A garganta bem zoada aqui não vai dar certo, tá? É o poder de polícia atuando naquele momento, beleza? Voltando aqui, então, quando eu digo isso, olha só. Nos casos de fiscalização desempenhada esse poder de polícia, confere à administração pública margem de liberdade, agir no agir agora, agir depois, entre 1, 2, 3 condicionamentos, produzir este ou aquele efeito jurídico. Nessa situação, olha só, exige a autoridade administrativa, conveniência e oportunidade, tá? Denominado mérito administrativo. Entretanto, destaca-se que a existência da produção legal dos atos vinculados, como licença decorrente do exercício do poder de polícia em sentido amplo. A licença é um ato vinculado. Então, quando eu falo em poder de polícia, em atributo da discricionalidade, eu falo em poder de polícia de modelo restrito. Por quê? De modo geral aqui, ó, ele atuando de modo discricionário, que é uma autorização, por exemplo, tá? Quando ele concede uma licença, ele atua de modo vinculado, que a licença é um ato vinculado e definitivo, no sentido de uma licença para dirigir, uma licença para construir, beleza? Então a gente avança aqui nesse sentido, olha só. Próximo atributo, olha só. Presunção de legitimidade, alguns dizem até legitimidade e veracidade, tá? Mas a doutrina majoritária traz legitimidade, olha só. Por isso, atos praticados com poder de polícia administrativa, eles presumem ser legítimos, presumem-se ser verdadeiros também, tá? Como eu disse aqui. Assim, todas as condutas praticadas pela administração pública, contudo, essa presunção é relativa, porque admite prova em sentido contrário. Exemplo aqui, a multa de trânsito. Enquanto situações que a gente já viu por várias vezes, eu sempre trago esse exemplo, porque é um exemplo bem real, né, que a gente já viu em vários jornais aí acontecendo. Um maluco tomando multa por dirigir o carro sem capacete, o outro por pilotar, né, pilotar a moto sem usar o cinto de segurança. Você fala assim, pô, como assim? Já aconteceu. Às vezes falta de calibragem do equipamento, às vezes um erro na anotação ali do fiscal, né, do trânsito, etc. Mas acontece, você pode provar o sentido contrário, por isso que a presunção é relativa, beleza? Voltando. Então vemos discricionário, presunção de legitimidade e veracidade, coercitivo, né? Outra característica, que é o mesmo que coercibilidade. Trata-se do atributo que impõe obrigação, submissão dos atos a todos que se encontrem em seu círculo de incidência, ou seja,
É o poder do Estado de impor obrigações aos particulares, ainda que eles não concordem. Logicamente, se é obrigação, nem todo mundo concorda, né? Esse atributo decorre da imperatividade, que é o poder de império, poder extroverso, tá? Então, discricionário, coercitivo e autoexecutório. É o atributo pelo qual o poder de polícia não depende da autorização prévia do poder judiciário. Olha só, nesse sentido aqui eu já trago uma explicação bem mais fácil, bem mais dinâmica para você. A autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública praticar seus atos sem previamente socorrer ao poder judiciário, no sentido de que o ladrão está ali, sempre dou esse exemplo, que é um exemplo muito maneiro, o ladrão está ali e tal, assaltando, roubando, né, roubando a senhora e tudo mais, aí eu falo, ô Miguel, 2 marcos, segura aí, rapidão, que eu vou ali pegar a autorização para abordar e prender você, beleza? O juiz, o cara tá ali, ó, roubando a senhora e tudo mais, não, beleza, toma, vai lá, pode ir lá. Sumiu, foi embora, não quis me esperar, falei pra ele me esperar, pô, que cara chato, não dá, né? Então, previamente, socorrer ou pedir autorização ao Poder Judiciário para resolver uma situação. Então, a autoexecutoriedade é exatamente isso, eu não preciso ir lá fazer a situação, tá ali, vai, virou para reagir, ou não virou, se entregou, preso, depende, né? O ladrão que escolhe o resultado, o destino. Então, resumindo, não preciso pedir autorização prévia. Lógico, desde que seja razoável, desde que seja proporcional e desde que seja legal, né? Desde que sejam legais os meios empregados, tá? Que são as condições de validade dos atributos da autoexecutoriedade, beleza? Nesse sentido, olha só, ou condições de validade do poder de polícia de modo geral, posso até ampliar a isso. Então, nesse sentido, eu realmente posso me executar, posso atuar, posso fazer minha atuação como servidor, como agente público, sem previamente socorrer o Poder Judiciário. É uma autoexecução, característica e atributo da autoexecutoriedade, beleza? Então, voltando aqui na tela para você entender, olha só. Como eu disse, é bastante comum se verificar esse atributo nas interdições realizadas em estabelecimentos que não cumprem as normas de saúde e higiene pública. No caso aqui é uma interdição, beleza? Ele não impede controle posterior da atuação administrativa pelo Poder Judiciário, que é o controle do Poder Judiciário. Pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição, nada se afasta da apreciação do Poder Judiciário, ou seja, todos os atos praticados pela administração pública, no aspecto de legalidade, bem claro isso, no aspecto de legalidade, tá? Vou deixar bem claro isso na verdade, no aspecto de legalidade, o Poder Judiciário ele pode analisar os atos praticados pela administração pública, não os atos discricionários, digo no aspecto de mérito, porque o Poder Judiciário não analisa mérito da administração pública, mas ele analisa legalidade, beleza? Então, os atos no aspecto de legalidade, eles podem analisar. Como, por exemplo, professor, a audiência de custódia foi realizada uma prisão, chega na audiência de custódia, você foi agredido, abusaram da autoridade com você, você se sentiu coagido. Aí, novamente, você foi agredido? Pergunta várias situações nesse sentido. E se houve alguma dessas situações, porque isso realmente a lei prevê. Se houveram, né, alguma dessas situações, a prisão vai ser relaxada. Por quê? A prisão foi legal. Houveram situações que tornaram ilegais a prisão. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um controle de legalidade de um ato praticado pela administração pública. Qual foi o ato praticado pela administração pública? A prisão. É um ato administrativo? É. Por que foi a administração pública que praticou? Porque foi o agente público que praticou. Naquele momento, ele está representando o órgão ao qual ele pertence. Chama teoria do órgão, teoria da imputação volitiva, teoria da representação, são várias nomenclaturas doutrinárias que falam da mesma coisa. Aquele momento, ele representa quem? Nós, por exemplo, policiais penais, representamos a Polícia Penal. A Polícia Penal é o quê? Dentro da organização administrativa. Ela é o Poder Executivo, é dentro do Poder Executivo que é dentro do Estado. Ou seja,
Nesse momento, enquanto atuação, nós estamos representando quem? O Estado de Goiás, beleza? Por que o Estado de Goiás? Porque órgão não tem personalidade jurídica própria. Então, nós estamos na figura do Estado de Goiás, é a força estatal atuando naquele momento, beleza? Então, é um ato administrativo, um ato da administração pública, beleza? É um ato administrativo, na verdade, beleza? Então, nesse sentido, analisa-se a legalidade dos atos da administração. Agora, vamos às condições de validade, olha só. Proporcionalidade da sanção. O poder de polícia autoriza limitações, restrições, condicionamentos, nunca supressão total de direito individual, tá? Ou de propriedade particular, o que só poderá ser feito por desapropriação. Legalidade dos meios empregados. Os meios devem ser legítimos. A demolição de obras, por exemplo, destruição de bens particulares, emprego de força física, né? A gente gosta bastante disso. Só justificam expedientes extremos do poder público, enquanto houver outros meios de se realizar o poder de polícia, tais medidas devem ser evitadas, beleza? Ótimo, nesse sentido a gente avança um pouquinho mais. Agora a gente entra efetivamente nas fases, tá? Fases do poder de polícia, ou chamado ciclo de polícia. Isso aqui é muito importante porque tem jurisprudência que está caindo bastante em questões de prova em relação a isso daqui. Então é importante a gente destacar isso, tá? Ter um informativo acerca dele, beleza? E eu vou passar para vocês, olha só. Quando eu falo em fases do poder de polícia, é o mesmo que dizer que é o ciclo de polícia. Tem inclusive até um vídeo no nosso Instagram, no Instagram da Avança Concurso, falando do ciclo de polícia. Não é esse ciclo que a galera toma aí não, tipo, tomar uns negocinhos e tal, e tudo mais. O professor Roger não toma essa parada, inclusive, já deixando bem claro, a gente age naturalmente, tá? Então não tem essa situação. Não é essa parada que o pessoal toma para treinar e tudo mais, e não. É o ciclo de polícia em relação às fases do poder de polícia, beleza? Vamos lá, olha só. Então, avançamos aqui no conteúdo, olha só. Quais são as fases? Perdão. Quais são as fases do poder de polícia? Primeira fase: ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Ordem é o quê? Quando a administração ela cria uma obrigação, uma ordem a ser seguida, tá? Que é a fase normativa ou de normatização. Consentimento. Quando, olha só, consentimento é quando o particular quer ou precisa realizar algo, ele precisa da autorização, ou seja, do consentimento da administração pública, tá? Então ele solicita algo, ele solicita a administração pública, tá? Ele solicita para a administração pública, eu posso dizer, né? Até para a administração pública algo, beleza? E a fiscalização? Ela fiscaliza se as suas ordens estão sendo cumpridas. Então, ela criou uma obrigação, ela consentiu para que ele se beneficiasse desse direito, dessa situação, e aqui ela fiscaliza se essa ordem, se essa determinação, ou se essa obrigação, se essa limitação que seja, está sendo cumprida. Se ela não está sendo cumprida, aí entra a última fase, que é a fase sancionatória, que se verificar o descumprimento, ela aplica uma sanção ao administrado, beleza? Aí a gente avança um pouquinho mais, olha só. Para você matar a questão de prova, em regra, como a gente viu lá, o poder de polícia é indelegável. Trata-se do poder de império, tá? O poder de impor do Estado. Eu posso delegar a pessoa de direito por isso, nesse sentido, né? Continuando, mas em conjunções adversativas, se contrapondo a essa ideia, entretanto, contudo, todavia, algumas das esferas de execução material do poder de polícia podem ser delegadas a pessoas de direito privado, até mesmo particulares que prestam serviço aí. São elas o quê? Consentimento e fiscalização. Dentro dessas aqui, olha só, consentimento e fiscalização, beleza? Tá, em regra, vote comigo, em regra era isso. Mas em 26 de setembro
de 2020, houve um recurso extraordinário, né, com o relator ministro Luiz Fux lá de Minas Gerais, tá, lá de Minas Gerais, em relação a delegação da fase sancionatória para a pessoa de direito privado que preste esse serviço público. Só que, logicamente, existem alguns requisitos para que seja delegado, mas a partir daí passou-se a ser possível, inclusive gerou até o informativo 996 aí, Supremo em relação a isso, porque subiu, né, ao Supremo essa situação, beleza? Vamos lá. E aí, olha só, avanço com você, que foi o recurso extraordinário 633782, que gerou o informativo 996, beleza? Que fala o quê? Fala exatamente isso aqui, ó, que é constitucional a delegação do poder de polícia. Primeiro requisito, ó, por meio de lei. Segundo requisito, a uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Integrante da administração. Terceiro requisito, integrante da administração pública indireta. Quarto requisito, capital social majoritariamente público. Para aqui comigo. Eu até passei, volta. Quando eu, olha só, falo uma pessoa jurídica de direito privado, eu entendo, pode ser qualquer pessoa, pode ser uma empresa que é uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Beleza. Mas ele restringe integrante da administração indireta. Quem são pessoas, você vai assistir na sala de administração pública, quem são as pessoas de direito privado que são integrantes da administração indireta? Na administração indireta nós temos autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. A fundação, ela se divide em fundação autárquica, que é a mesma coisa da autarquia, que também é pessoa jurídica de direito público, e ela se divide também em fundação governamental, que é a pessoa jurídica de direito privado, que é a mesma personalidade jurídica das estatais, que é a sociedade de economia mista e empresa pública. Então nós temos aqui 3 possibilidades de pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta, certo? Certo. Mas aí ele restringe um pouco mais, vai só afunilando, né? Ele fala de capital social majoritariamente público. Quem é de capital social majoritariamente público? Sociedade de economia mista, que é capital social parte público, parte privado. Inclusive eu vou explicar lá para você, que não é aquilo que você já viu em algumas aulas aí, 50% mais um, não é? É majoritariamente público, pode ser 70-30, 30% do poder público, 70% da iniciativa privada do capital social, mas a maioria com poder de decisão, a maioria do capital votante tem que estar na mão do poder público. Pegou a ideia? Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos avançando, então está restringindo mais, olha só. Primeiro requisito, aqui permite, né, delegação de polícia. Primeiro, por meio de lei. Segundo, a pessoa de direito privado. Terceiro, integrante da administração pública indireta. Quarto, capital social majoritariamente público. Quinto requisito, preste exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado. Então, é uma sociedade de economia mista que presta um serviço público, tá? Mas de atuação própria do Estado, beleza? E sexto requisito, em regime não concorrencial, que é o mesmo que dizer que é monopólio, tá? Monopólio. Por que eu estou escrevendo essa palavra monopólio? Porque já veio exatamente dessa forma em questão de prova, beleza? Voltando aqui então, olha só. E aí a gente avança um pouquinho mais, tá? Beleza, visto isso aqui, pegou a visão em relação a esses 6 requisitos que nesse sentido, tá? Nesse sentido, vai poder ser delegado à fase sancionatória, tá? Por meio desses 6 requisitos aqui, beleza? Ótimo, professor. Aí eu avanço agora para a polícia judiciária e a polícia administrativa, a diferença entre as duas. Polícia judiciária, olha só, ela atua a partir, ó, do ilícito penal, ou seja, aconteceu um crime, aconteceu um crime, aí é o poder de polícia judiciária. Quando eu falo em polícia administrativa, ele atua na
prevenção e na repressão do ilícito administrativo, beleza? Exemplos de quem tem esse poder. No caso da Polícia Judiciária, somente a Polícia Civil e a Polícia Federal, âmbito estadual, âmbito federal, beleza? Tá. E aqui, poder de polícia administrativa, todos os órgãos e entes federados, beleza? Ah, professor, então, o ente, o órgão, ele pode aplicar uma sanção, caso em relação contratual? Sim, ele tem poder de polícia administrativo, são todos os órgãos e os entes federados. Quando eu falo em entes federados, eu não estou falando de entidades de administração direta. Quando eu falo de entes federados, eu estou falando de União, Estado, Federal e municípios. Quando eu falo em órgãos, todos os órgãos lá dentro, beleza? Olha só para você entender. E voltando, acrescento mais um detalhe. Se eu falo de entes federados, União, Estado, Federal, Município, e se eu falo de órgãos lá dentro, eu estou falando só de pessoas jurídicas de direito público, tá? Ah, mas órgãos não têm personalidade jurídica própria. Não, mas estão representando a pessoa jurídica ao qual eles pertencem, ou a União, ou o Estado, ou o Federal, ou o Município. Pegou a ideia? Beleza? Ótimo. Então vamos lá. Quando eu falo de entes federados, eu estou falando de União, Estados, Distrito Federal e municípios, beleza? Tá. E quando eu falo em polícia judiciária, essa polícia judiciária é preparatória para uma futura atuação da jurisdição penal. Quando ela fala preparatória para a atuação da jurisdição penal, ela fala em situação de inquérito policial, tá? Vou até apagar isso aqui, ó. Escrever mais próximo aqui, tá? Aqui tá você. Inquérito policial, eu falo em relação à investigação. Perfeito? Ótimo. Agora que a polícia administrativa, ela basta por si própria, tá? Não divide-se nesses períodos processuais aí. Polícia judiciária, ela incide sobre os indivíduos, tá? Aqueles que se atribuem à prática do ilícito penal, ou seja, a sanção, olha só, a sanção é para o indivíduo. Nesse caso aqui, o condicionamento, olha só, o condicionamento, a restrição e a limitação, lembra que eu falei aquelas três palavras lá no começo? Condicionar, restringir, limitar. Aqui o condicionamento, a restrição e a limitação não são sobre pessoas, que é o caso do ilícito penal, que é o caso do Polícia Judiciária, Poder de Polícia Judiciária. Aqui é sobre os bens, sobre os direitos, sobre as atividades. Lembra da palavra que eu falei para você gravar lá no comecinho? É isso aí, vamos lá. Então, sobre os bens, direitos e atividades, tá? Ela é predominantemente preventiva, como eu falei para você, exemplo, multa, advertência, suspensão de atividades, e aqui é predominantemente repressiva, que é a punição de crimes. Beleza? Visto isso, a gente vê algumas jurisprudências em relação a isso. Olha só. Quais são espécies de autarquia? Olha só. Como eu falei para você que é uma pessoa de direito público, exemplo, é a autarquia. E quais são as espécies de autarquia? Exemplo que é o conselho profissional, que exerce uma atividade tipicamente pública. Olha só. Os conselhos são dotados de poder de polícia, tá? E poder arrecadador. Então, eles têm uma autarquia, como eu falei para você, olha só. Tem poder de polícia? Olha só. Tem poder de polícia? Sim. Jurisprudência aqui nos informa acerca disso. IBAMA, olha só. Possui interesse público e pode exercer poder de polícia administrativa ambiental, tá? Estou lendo só o que é importante aqui para você, só para que você entenda as referências, tá? As referências jurídicas acerca do nosso assunto aqui que a gente está batendo, que a gente está trabalhando, porque é importante realmente bater nisso, beleza? Vamos lá. O PROCON possui poder de polícia, olha só, de impor sanções administrativas relacionadas à violação do Código de Defesa do Consumidor, beleza? Então ele detém poder de polícia, ou seja, para impor o quê, professor? Multas, impor sanções, perfeito? Ótimo. Visto isso, a gente avança um pouco mais. E essas sanções, professor, o que são? Olha só,
Somente a lei pode instituir sanções em decorrer do poder de polícia, mas não deve se confundir sanções com medidas administrativas, pois por vezes as duas podem ter o mesmo conteúdo. Quando eu digo em mesmo conteúdo, olha só, tanto uma sanção, que é a punição, quanto a medida administrativa, elas podem ter o mesmo conteúdo. O que é o mesmo conteúdo? A mesma, não é punição, mas a mesma situação. Exemplo, você vai entender. Elas possuem o mesmo conteúdo de uma suspensão, por exemplo, de funcionamento. Uma sanção, tanto uma sanção como a punição, ela pode ter essa suspensão de funcionar o estabelecimento, quanto a medida administrativa pode suspender o funcionamento também por determinado tempo, assim como a sanção. Então, não se confunde as duas, porque para que você não confunda as duas, porque ora elas podem ter o mesmo conteúdo, perfeito? Ótimo, vamos avançar. E prescrição em relação a isso, professor? Olha só, a prescrição ela ocorre em 5 anos contados da prática do fato, ou se tratando de infração permanente ou continuada, a data da cessação da continuidade ou da permanência. Porém, se o fato constitui crime, o prazo prescricional é mesmo atribuído pela lei penal. Tá? Beleza, professor? Prescrição também pode ocorrer em procedimentos administrativos paralisados por mais de 3 anos, hipótese em que se aguarda despacho e julgamento da autoridade administrativa. Tá? Vale ressaltar que a prescrição tratada nessa lei somente tem incidência específica nas infrações relacionadas ao poder de polícia, beleza? E inaplicáveis ao processo administrativo, funcional e tributário, e também somente à órbita federal, tá? Essas prescrições que a gente está vendo aqui. Abuso de poder. Se a gente viu o poder, que é o uso do poder, a gente vê também o abuso do poder. E aí eu trago para você que essas três modalidades, tanto o desvio quanto o excesso e quanto a omissão, dessas três a omissão é usualmente traga pela doutrina mais moderna, tá? Pela doutrina mais moderna. Mas, como já cai a questão de prova, eu trago para você também, para você já ficar ambientado aqui, beleza? Vamos lá. O exercício dos poderes administrativos deve ser utilizado de modo correto, a fim que o agente público não cometa abuso, beleza? Tá. O que é o abuso? Quando ele ultrapassa os limites das suas atribuições, ele pratica visando interesse próprio ou finalidade não prevista em lei. Aqui a gente já viu que quando ele excede, ele ultrapassa, é excesso de poder. Quando ele busca interesse próprio, tá? Ou finalidade diversa, ele está desviando a finalidade. Então nós temos o abuso de poder, nós temos o poder, e o abuso do poder, que é a modalidade, com 3 subdivisões. Então eu tenho um gênero com 3 espécies. O gênero abuso, modalidades, excesso, desvio e omissão. Tá? Então excesso, desvio e omissão. E a omissão, como eu disse para você, a doutrina moderna ela traz, mas também já foi objeto de questões de prova, beleza? Tá, e a omissão o que é? Simplesmente ele vê a situação, ele deve agir, ele tem um poder para agir, mas ele se omite, ele se mantém inerte e responde também por isso, beleza? Voltando aqui ao conteúdo, então, olha só. Questõezinhas para a gente fixar e finalizar aqui, olha só. Vamos lá. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos poderes da administração pública, beleza? Aos poderes da administração pública. Vamos lá. Poder vinculado ou competência vinculada significa, para aqui. Margem de liberdade de escolha, poder o que? Vinculado? Já está fora, tá? Já está fora. Eu nem terminei de ler o resto, porque se a gente gravou exatamente o que o professor passou para você nessas aulas todas, você consegue matar isso daqui tranquilamente, beleza? Tranquilamente. Então vamos lá para a gente bater essas questões aqui, olha só. Então, se eu vejo que ele fala que é mais de liberdade de escolha, tá errado. Beleza. 2. O poder discricionário decorre da existência de hierarquia entre órgãos relacionais administrativos, verificando o poder de dar ordens. Poder discricionário? Não. Ele está falando do poder hierárquico aqui, ó. Fugiu aqui, ó. Poder hierárquico.
Não é essa separação silábica, né? Mas dá para entender que o poder hierárquico, beleza? Tá. Visto isso, também a 2 está fora. Vamos a 3. Além do poder regulamentar destinado a explicitar o conteúdo das leis, possibilita a sua execução. A administração detém poder normativo, corresponde à faculdade de expedir normas para disciplinar as matérias não privativas à lei. Perfeito. O poder disciplinar é atribuído às autoridades administrativas com a finalidade de apurar e sancionar, que é o mesmo que apurar e punir, as faltas funcionais. Então, até agora, 3 e 4 está certo. Método de resolução de questão, olha só. Se eu já sabia que a 1 estava errada, eu já vi que a 1 está fora. Depois, eu identifiquei que a 2 estava errada. O que eu ia vir? 2 está fora. Automaticamente, só tinha sobrado para mim a 3 e a 4. Mas eu quis ler para a gente identificar o que estava certo e o que está errado. Mas esses métodos de resolução de questões safam demais a pânico para a gente na hora de resolver as questões, tá? Então vamos avançando aqui um pouco mais, 5 questões só para a gente matar essa guerra. Olha só. 2. Para que a administração pública possa exercer suas funções, se faz necessário adotar poderes a fim de que organize com o planejamento assim, marque a alternativa correta em relação aos poderes administrativos. Poder hierárquico ocorre quando a faculdade punir internamente as infrações funcionais, punir hierárquico? Não. Ele está falando do poder disciplinar, que inclusive, ele advém do poder hierárquico, sim, tá? Ele advém do poder hierárquico, mas ele não está falando dele aqui, ele está falando do poder disciplinar. Então está errada essa nossa alternativa. Poder hierárquico é o que se dispõe ao executivo para organizar e distribuir as funções, ok? De seus órgãos, estabelecendo uma relação de subordinação entre os servidores e seu quadro pessoal. Está correto aqui que eu nem preciso ler as outras, tá? Está extremamente correto. Vamos avançando aqui às próximas. Ele quer a alternativa incorreta quanto a qual poder, professor? Poder de polícia. Beleza. A Constituição brasileira autoriza os entes federativos a instituírem impostos e taxas em razão do exercício do poder de polícia? Beleza. Mas tá, ele quer incorreta, né? Beleza. Quando eu falo, olha só, presta atenção na situação aqui, foi isso aqui exatamente que surgiu agora. Quando eu falo em criar imposto, criar taxa, isso aqui só pode ser feito por meio de quê? De lei, tá? Por esta razão, eu entendo que essa alternativa já tá baixaria, tá? Já tá fora. Por isso aqui que eu até falei, opa, peraí, imposto, taxa, esse poder de polícia, por meio de lei, como prevê no artigo 84 da Constituição Federal, tá? Então vamos voltar aqui. E ela quer incorreta, então achamos o gabarito, né? Mas só para conferir aqui para você, ó. Manifesta-se no poder de polícia ocorre quando o poder público infere no domínio do interesse privado, restringindo direitos individuais, perfeito? Além das atribuições típicas das corporações policiais, a atividade do poder de polícia também são exercidas por outros órgãos administrativos. Sim, como a gente viu lá no poder de polícia administrativos, toda a administração pública tem. A figura sim vale o poder de polícia praticado por agente de ente federativo que não possui competência constitucional para regular a matéria. Inclusive, ele não tem competência, o ato é inválido, tá? Em relação a atos administrativos. O exercício do poder de polícia encontra fundamento no princípio da supremacia do interesse público. A gente viu lá no primeiro slide, lá no comecinho. Então, achamos aqui o nosso gabarito. Vamos a 4, questãozinha 4, penúltima questão aí, olha só. Com relação ao poder de polícia, julgo e a seguir, tá? A coercibilidade caracteriza a possibilidade de administração pública executar as decisões próprios meios sem recorrer ao poder judiciário. Opa, peraí. Quando ele fala sem se recorrer previamente ao poder judiciário, ele está falando de quê? Auto-executoriedade, tá? Auto-executoriedade. Beleza. Então, se eu sei que a 1 está errada e aqui ele pede os itens corretos, vamos matar aqui a resolução de questão. Tá fora, tá fora. Tá, sobrou pra gente 3 alternativas. Vamos a 2.
A alta executoridade caracteriza pela obrigação de administrado observar os comandos emitidos pelo ato de polícia. O que ele fez aqui? Ele trocou o conceito dessa com essa, tá? Isso aqui não é alta executoridade, é coercibilidade, tá? Então, a 2 também está fora. Está fora, está fora. Pronto. Achamos a alternativa. Técnica de resolução de questão funciona? Funciona, mas vamos ler só para você tirar ali o peso da consciência, mas não precisa. Quero que você entenda que não precisa, porque isso aqui é a reta final, tá? Olha só. Vamos lá. Denomina-se originário o poder de polícia que abrange as leis, atos administrativos provenientes das pessoas políticas da federação, tá? Se ele vem das pessoas políticas, ele é o quê? Originário, tá certo, tá? Tá certo, porque quem cria as leis, beleza? O poder de polícia que abrange as leis. Poder de polícia é discricionário, mas limitado por lei. Sim, inclusive são um dos atributos do poder de polícia, a discricionalidade. Mas se a gente viu que a administração pública, o administrador só faz o que está previsto em lei, uma das características é a discricionalidade. Então, realmente, o nosso gabarito é letra E, somente está correta aqui a 3 e a 4, beleza? Tá. Avanço para a última questãozinha, olha só. No contexto também do poder de polícia, ele que é a alternativa correta. Somente pode atuar preventivamente para limitar a acessibilidade para o contexto público. Ele somente pode atuar preventivamente? Não. Ele é eminentemente preventivo. Mas ele pode atuar de modo repressivo para, por exemplo, punir, tá? Ele pode atuar de modo repressivo em alguma situação? Pode. Exemplo aqui é o poder de polícia judiciária. Ele é eminentemente repressivo. E aqui ele especificou qual que é o poder de polícia, ele é poder administrativo judiciário? Não, isso foi o poder de polícia de modo genérico. Então, tá errado, não é o nosso gabarito. Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo de determinada área. Sim, ofende o princípio da livre concorrência, porque ela beneficia uma parte só, tá? Deixa um estabelecimento só num ramo de atividade e arrebenta com o restante. O poder de polícia administrativa tem por objetivo investigar crimes. O poder de polícia administrativa investigar crime? Não, né? O poder de polícia judiciário. É admissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo? Não. Para cobrança de tributo, não. Como meio de coagir ele a fazer isso? Não. Como meio sancionatório, tá? Beleza. Só pode se manifestar por atos vinculados? Não. A gente viu lá atrás que ele pode ser tanto discricionário quanto vinculado, beleza? Então achamos que o nosso gabarito é a letra realmente B, tá? E aí, gabaritozinho para você. E aí, missão concluída com sucesso, meu querido. Muito sucesso, beleza? Eu te aguardo já no próximo bloco. Forte abraço, me conte esse respeito aos senhores e fala comigo. Vamos avançar. Valeu, meus queridos. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor.